Companheiros, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe. Seja essa presença viva, feliz em nossos corações e em nossas vidas. Você quer desligar o negócio ali? Ir lá para os comentários, fazer a sua leitura? Hoje só a voz da Mara, sem câmera. Oi para todo mundo. A leitura de hoje: Sementes de dor. Pensamento infeliz é o mal em sintonia. Não cultives ideias por sementes de dor. O que pensas agora, hás de fazer depois. Toda imagem no espelho reflete a realidade. Ocupa mãos e mente no serviço do bem. A rigor, toda sombra é ausência de luz. O pessoal já está chegando aí devagar. Olha quem chegou lá. Simone e o Clóvis. Estão no devendo de ontem mesmo, então agora já paga a dívida. Está entrando mais gente aí. Bom, vamos direto ao assunto, porque o tempo corre. Quer mudar de tela aí, por favor? Sementes de dor. Não, volta lá onde está. Pode deixar, não, volta. Mais um pouquinho. Aí tá bom. Espera aí, deixa eu ver. Sementes de dor. Pensamento infeliz é o mal em sintonia. Não é só o Espiritismo que diz isso. Há religiões e filosofias antigas que já falavam na importância do bem pensar. Na própria área das ciências humanas, que se preocupam com a saúde física, mental, isso já é uma realidade de muito tempo. Já se sabe, já se fala das doenças psicossomáticas. Embora cada área de estudo tenha lá a sua percepção e suas práticas, mais ou menos a ideia é a mesma, de que o pensamento interfere na saúde física e na saúde mental. O que falta a essas ciências é o conhecimento do espírito, a força do pensamento, que não é apenas uma questão do cérebro físico, de reações químicas, também não é só uma questão da força da mente, da psicologia do ser, é algo mais profundo, porque o pensamento, nós já estudamos isso há um certo tempo, desde Allan Kardec começa a publicar o fruto do seu trabalho, dos seus estudos, em 1857. Mas nós vamos encontrar isso em culturas antigas. A importância do pensamento, o pensamento como força criadora, e mais ou menos nós sabemos como é que isso funciona. Nós todos estamos envolvidos, envoltos num fluido, num elemento, numa energia, pode ter o nome que for, mas a ideia é a mesma, que Kardec chamou de fluido cósmico universal ou de matéria primitiva cósmica. É um elemento que envolve todo o espaço, todo o cosmos, não há um lugar na existência que não esteja preenchido por esse fluido sensível, invisível, que tem característica de ser neutro no sentido moral, ele não é nem bom nem mal, e ele é trabalhado pela força do pensamento. Isso é utilizado desde a construção de mundos, de orbes, de sistemas solares, de galáxias, pelos espíritos de altíssima evolução, pela força de sua mente, constroem, realizam, constroem esses lugares para que possa se desenvolver o conjunto das experiências a que todos os espíritos estão expostos. Então, vai desde essa construção magnífica, gigantesca, infinitamente compreensível para nós, não compreensível, até
a coisa simples como a organização do nosso próprio corpo físico. Então, o pensar não é uma coisa abstrata, como nós imaginamos em certo sentido, porque é uma energia que cria, essa energia é tocada pela nossa vontade e cria coisas, cria imagens, cria coisas, tanto no sentido virtual, né, basta nós nos lembrarmos que não há uma só construção humana que não tenha existido antes na cabeça de alguém, pelo pensamento de alguém. Então, por isso nós nos batemos tanto, o Espiritismo nos traz tanto essas colocações da importância do nosso pensar. Porque esses fluidos, esse fluido básico, original, matéria-prima de tudo que é material, seja a matéria mais sutil, imperceptível, até a matéria mais densa, mais grosseira, ele vai atribuindo, vai ganhando esse fluido as qualidades do nosso pensamento. Tanto é que Allan Kardec, no livro A Gênese, quando ele vai falar um pouco, falou muito pouco sobre fluidos, quando ele vai dizer do passe, ele vai colocar que, num sentido físico, esses fluidos, que são a transformação desse fluido cósmico universal pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, eles podem adquirir características, podem ser alguns soníferos, podem ser calmantes, podem ser excitantes, podem ser adstringentes, podem adquirir propriedades, inclusive curativas. Então, tudo isso pela força do nosso pensamento, que transforma, que atribui uma qualidade moral. Então, se ele diz que no sentido físico pode ser essas coisas todas, no sentido moral, espiritual, a relação varia ao infinito, porque cada sentimento, cada pensamento tem um teor próprio. Então, os pensamentos podem ser carregados com as nossas emoções, emoções boas, emoções ruins, podem ser carregados de ideias, inclusive nas obras de André Luiz, fala-se até em criação do que seria comparado, para entendermos aqui na Terra, a verdadeiros vírus ou bactérias espirituais. Mas isso é assunto para outro dia. De qualquer forma, o que nos importa entender hoje é que o pensamento é força criadora, criativa, age sobre o nosso perispírito, sobre o nosso corpo. Então, daí a importância de mantermos pensamentos melhores. Olha o que ele diz: pensamento infeliz é um mal em sintonia. Né? Toda vez existem leis que regem a vida, que valem em todos os lugares. As atrações que nós, por falta de outro termo, chamamos de magnéticas ou de magnetismo, imperam na relação dos espíritos. Os espíritos se atraem magneticamente por afinidades, porque gostam das mesmas coisas, têm as mesmas tendências, vocações, têm prazer em determinadas atitudes ou pensamentos, e isso vai atraindo o que nós chamamos de espíritos afins, que têm uma certa afinidade. Ora, como é um magnetismo próprio, especial, espiritual, mas tem algumas características do magnetismo que nós conhecemos, pelos estudos da física, por exemplo. Então, quando há a aproximação de espíritos que têm afinidade, gostam das mesmas coisas, pensam mais ou menos do mesmo jeito, isso promove uma sintonia, como uma estação de rádio, de FM ou de televisão, que sintoniza numa certa onda, numa faixa, numa vibração qualquer, e passa a captar, no caso do rádio, as transmissões. No caso dos pensamentos, o próprio pensamento com o conteúdo, com o teor que está vindo. Então, se nós nos deixamos abater, e não é nada difícil nos deixarmos abater, na Terra, um mundo de expiação e de provas, principalmente em tempos de coisas mais difíceis que estamos vivendo, mas se nós nos deixamos abater, a cairmos em estados constantes, duradouros, prolongados, de tristeza, quando não de depressão, ou de revolta, ou de ira,
nós vamos acabar atraindo espíritos que estão na mesma sintonia, na mesma onda vibratória, e vai haver uma troca energética ali. É uma coisa que alimenta um ao outro, e isso é nocivo para a organização, tanto psicológica do ser, para a questão espiritual, do vamos chamar do perispírito, e até para o corpo físico. Então é preciso um cuidado, porque pensamento, por incrível que pareça, é algo que nós cultivamos. Aquele pensamento que vem de momento, que às vezes não é nem nosso, pode ser dessas sintonias espirituais, isso não tem problema nenhum que venha. Não há nem razão de culpa, nem remorso, nem nada disso. O pensamento captamos, como uma estação de rádio ou de TV. Agora, se nós cultivarmos esse pensamento por muito tempo, aí ele vai fazer estragos, porque vai baixar as nossas energias íntimas, os estados de alma, de ânimo. Né? Olha como é que a mente, o espírito, a alma provoca doenças. Nos lembramos aqui de um caso de duas irmãs, já bem de idade, que levavam a vida lá na sua casa, no seu apartamento, recebiam muito pouco a visita de parentes, de entes queridos, de vez em quando alguém telefonava, mas era aquela coisa distante que é próprio. A nossa sociedade ainda parece que não entendeu ainda a importância da afetividade, do carinho, da presença, especialmente com pessoas de mais idade. Então elas estavam levando aquela vidinha e de repente uma delas apareceu com um câncer. Passado o primeiro susto, logo a notícia se espalha, não é? E de repente os parentes começam a visitar aquelas duas irmãs. Começou a aparecer gente toda hora, ao ponto de a cada semana 2, 3 parentes visitavam. E como a gente acha que cura para doença é comida, né? Então levavam bolo, frutas, né, presentinhos, e elas ficaram numa situação muito mais confortável. E aquela senhora, a irmã que estava com câncer, fez o tratamento, foi lá e se recuperou. Bastou se recuperar, as visitas se afastaram. Aliás, diz que problema de saúde une as pessoas, e é verdade. Problemas financeiros não, tende a afastar. Quando o sujeito tem um problema financeiro, a turma foge dele. Mas quando é um problema de saúde, as pessoas ficam conduídas, muitas vezes com remorsos, porque não davam a atenção que seria necessária para aquele parente. Então, o que aconteceu? Que as pessoas se afastaram. Não é? Dali a um tempo, a outra irmã desenvolve um câncer também. Esse estudo está nos anais da psicologia, né, e chegaram à conclusão, porque não era questão genética, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, entenderam que ela teria ficado tão triste, tão sofrida pela perda daquele momento, daquelas visitas, daquele carinho, daquela atenção, que ela desenvolveu um câncer também. Não é? Então, esse é um caso, apenas um que me recorda agora, há milhares e centenas de casos. Já se sabe que o bom ânimo, ao enfrentamento ou ao enfrentarmos as doenças, ele favorece muito a recuperação. Já há muitos estudos sugestivos dizendo que pensamentos de otimismo, de esperança, de fé religiosa, melhoram o sistema de imunidade das pessoas. E pelo Espiritismo nós temos essa visão, não é, que o pensamento é vivo, é força construtora, que atrai, né, acho que ele fala isso aqui, né, não cultives ideias por sementes de dor. Né, o que pensas agora, hás de fazer depois. Tem uma outra folha, eu acho, pode subir mais. Não tem? Acho que tem, sim. Você estava... Essa repete, passa mais uma. Tá aí, estava errado só. Né? Então, agora ficou ruim para ler aqui. Né? Toda imagem no espelho reflete a realidade. E vai terminar dizendo que nós devemos ocupar as mãos e as mentes no serviço do bem. Né? A rigor, toda a sombra é a ausência de luz. Olha o que ele está dizendo para nós, né, o irmão José, nesse livro maravilhoso,
São capítulos tão pequenos, poucas frases, mas tão significativas. O pensamento nocivo, ruim, a ideia de ira, de revolta, de vingança, de mágoa, são verdadeiras sementes de dor que vão nos fazer sofrer. Já foi dito que numa relação desastrosa, onde se faça necessário o perdão, que o perdão é a libertação do ofendido e não do ofensor. Ele se libera daqueles pensamentos constantes. A gente, quando sofre alguma situação ruim, tem pessoas que guardam aquilo na memória, na lembrança, muito, muito ativa aquela lembrança, e está sempre revivendo aquilo. Olha que coisa. Né? Passam-se 20 anos, e a pessoa ainda se lembra do mal que alguém lhe fez, que naquela época aconteceu isso, aconteceu aquilo. E isso já é provado também pelas ciências da psicologia, que para a mente não há muita diferença entre o que é real e o que é virtual. Fizeram há muitos anos uma experiência onde várias pessoas eram expostas a fotografias e filmes de diversos tipos e qualidade. Né? Algumas de criança brincando, de cachorrinho nadando, outras de desastres, de tragédias. E essas pessoas eram monitoradas nas suas sensações, nas suas impressões, batimentos cardíacos, pressão arterial, as suas caras, né? Tudo era monitorado para o estudo. Dali 1 ou 2 dias, eles levaram as pessoas de novo para o laboratório, mas não apresentaram mais os filmes, as fotos, tanto das coisas boas quanto das coisas tenebrosas, desastrosas. Pediram apenas que as pessoas se lembrassem, se recordassem daquelas cenas, daquelas fotos. E o que aconteceu? As reações registradas nos dias anteriores eram exatamente as mesmas. Era como se a pessoa estivesse de novo vendo, assistindo àquelas cenas. Então, para a mente, muitas vezes, quando nós ficamos relembrando aquele mal feito, aquele fracasso que tivemos, aquele erro que cometemos, o prejuízo que alguém nos deu ou que nós demos para o outro, nós criamos como um verdadeiro filme mental, imagens, formas, pensamento, que primeiro estão dando notícia do que pensamos e o que sentimos, estão mostrando o que trazemos dentro de nós naquele momento. Segundo, estão provocando as mesmas reações ruins quando vivemos a situação desastrosa. Então, é preciso entendermos que, como tudo na vida, né, é da lei que o crescimento espiritual, moral, seja feito com esforço da própria criatura, cultivando bons hábitos, cultivando bons pensamentos, e cultivar dá trabalho. Cultivar um jardim dá trabalho, porque é preciso a terra apropriada, as sementes que estejam saudáveis, é preciso depois toda uma interferência do sol, dos nutrientes que vêm da terra, da água, é preciso cuidado do jardineiro. É preciso depois combater-se as pragas. Há a questão das intempéries, as condições climáticas, que muitas vezes, por qualquer ocasião, podem prejudicar o desenvolvimento daquela planta. Então, cultivar a planta dá trabalho. Não é? Cultivar bons hábitos e bons pensamentos dá trabalho, talvez mais trabalho ainda. E cultivar o evangelho nos nossos corações, isso nem se fala, né? Porque é um trabalho de cultivo mesmo. Primeiro precisa a semente, que Jesus já trouxe. Depois precisa o coração estar um terreno melhorado. Não pode estar cheio das pedras e os espinhos, do egoísmo, da vaidade exagerada, da ganância, contaminado o coração pela maledicência, por aquele olho ruim. Vocês sabem o que é o olho ruim? O olho ruim é aquela pessoa que só enxerga o mal, o defeito, a dificuldade, seja das pessoas ou das situações. Não é? Olha o que Jesus nos lembrava: se o teu olho for luz, todo o teu corpo terá luz. Olha a importância de se cultivar bons hábitos, de se mudar, promover mudanças na vida. Agora, certamente isso não é fácil. Todos nós
Estamos vindo num carreiro de reencarnações, onde adquirimos muitas coisas, muito conhecimento, muita experiência, amadurecemos em algo, não amadurecemos em outras coisas, adquirimos ou contraímos débitos para com a própria consciência, para com a vida. Então, cada um de nós é uma exclusividade. Cada um de nós tem as suas características próprias que foram fundidas na alma através de milhares e milhares de anos de reencarnações. Somos diferentes, então mudar hábito não é fácil, às vezes o que é muito fácil para um, para outro é extremamente complicado. Então nós devemos ter isso em mente, né? Toda imagem no espelho reflete a realidade. Se nós tivéssemos aí algum tipo de máquina, algo meio mágico, onde pudéssemos observar e ver a nossa alma refletida, o que veríamos? O que encontraríamos ali? Se pudéssemos comparar o nosso coração a um poço, o que encontraríamos no fundo? A água límpida que brota, que mata a sede, que dá a vida? O que encontraríamos no fundo dos nossos corações? Então vamos começar. Jesus dizia, brilha a vossa luz. É o que nós temos que fazer, deixar brilhar a nossa luz. Mas a nossa luz é meio fosquinha ainda, o nosso espelho para refletir Deus ele é meio embaçadinho, mas não tem problema não, esse é o trabalho. Né? Agora nós temos uma das grandes vantagens que o Espiritismo traz é porque trouxe conhecimentos bastante avançados da realidade do espírito, mas de uma linguagem fácil, franca, objetiva, todos nós podemos ler, entender e, a partir dali, fazer algo com aquilo. Isso, o Espiritismo popularizou conhecimentos. Aliás, os Espíritos falaram isso a Kardec, não viemos trazer nada de novo. Alguém imagina que corpo espiritual, perispírito, já estava lá em Paulo de Tarso? Já estava na China antiga? Já estava no Egito, na Grécia? Não é? As questões das energias do ser, isso é conhecido de todos os tempos, mas pertencia a poucas pessoas. Eram doutrinas, filosofias que estavam dentro do que hoje se chama ocultismo, coisas ocultas, coisas esotéricas, fechadas para poucos. Nós, quando ouvimos falar de ocultismo, de esoterismo, achamos que é uma coisa negativa, não é nada disso. Não é? Porque as coisas vão sendo mal explicadas, toda doutrina, filosofia, religião sofre desvirtuamento das pessoas que vão agregando coisas, inventando outras. Então nós ficamos com uma ideia equivocada a respeito das coisas. A maioria desses conhecimentos já se tinha em tudo que é antiguidade. Não é? Ora, vamos olhar a Índia no tempo dos livros védicos, dos Vedas ou dos Vedas, quanto de conhecimento a respeito de reencarnação, uma porção de coisas. Então o Espiritismo não veio trazer nada de novo, veio nos trazer claridade nesse conhecimento para que pudéssemos entender. Agora, o que nós vamos fazer com ele? É isso que é importante. A doutrina em si, o próprio Evangelho, que é a maior proposta de crescimento, de autocrescimento moral, espiritual, iluminativo, por si só não vão resolver a nossa vida. Nós precisamos aproveitar desses conhecimentos. E uma das coisas... fecha esse trem aí. E uma das coisas mais fáceis de percebermos e também de trabalharmos é o nosso pensar constante, continuado. Repetimos, não é o pensamento que vem de uma hora para outra, não é aquela ideia ruim. Isso não faz diferença nenhuma na nossa vida. O que faz a diferença é cultivarmos aquilo. É alimentarmos esse tipo de sentimento e de pensamento. Então nós temos uma opção. Tudo na vida, pelo menos, tem duas opções. Pelo menos. A maioria tem muito mais. Mas nós temos duas opções mínimas para fazer com o nosso pensamento. Transformarmos ou em sementes de dor, ou em sementes de alegria, de bondade, de bem-estar. Aí depende. Tudo é escolha. Depois que o ser adquire a razão, se torna um ser consciente, muito mais do que senciente. O consciente vai além disso. Não é? Depois que ele toma consciência da sua realidade,
Depois que ele desenvolve a sua intelectualidade e a razão, aí ele passa a ter a obrigação de fazer escolhas. A vida é uma escolha. Desde que nós acordamos, nós temos que escolher, saímos da cama ou não saímos. Né? Vamos lá tomar café, o que nós vamos tomar no café? Né? Como é que nós vamos trabalhar? Que roupa nós vamos vestir? Escolhas simples, normais, que não têm grande significado, muita importância em nossa vida. Mas tem escolhas que são dramáticas e que podem trazer, semear, durante muito tempo, momentos maravilhosos de alegria e felicidade, ou momentos de dor. Convidamos a todos a fazer a nossa prece, encerrar a nossa fala, a nossa reflexão. Sempre lembrando que devemos mentalizar, nos lembrarmos daquelas pessoas para as quais gostaríamos de enviar boas energias, bons fluidos, na certeza de que, pela misericórdia de Deus, do alto, espíritos companheiros nossos mais evoluídos vão ampliar esse nosso desejo de bem, agora do bem-estar, da recuperação para aquele que está doente, do ânimo para aquele que se entregou ao desânimo, né, de trazer consolo e esperança para quem está meio desacreditado da vida, a recuperação da saúde, tanto física quanto mental, a recuperação do bom ânimo, porque se tivermos bom ânimo, melhora muito a nossa situação. Também de pedirmos por nós mesmos, por nossas famílias, não é? Evocando a lembrança do mestre, do amigo, do médico, do companheiro, de todas as horas, nosso espírito orientador maior, que é Jesus, que nos deu o maior exemplo de humildade, de resignação e principalmente de amor, que ele possa permitir a assistência espiritual, não aquela que merecemos, pois certamente nosso merecimento será mínimo se houver, mas aquela assistência de que todos nós necessitamos nesse momento. Visita, Senhor, os nossos lares, as enfermarias dos hospitais, os presídios, verdadeiras masmorras medievais, anacrônicas, indevidas, os nossos lares, Senhor, trazendo um pouco de paz, de harmonia, de serenidade, um pouco de esperança para os melhores tempos que em breve chegarão. Eleva, Senhor, porque para nós ainda é muito difícil, o nosso ânimo, as nossas potências, as nossas vibrações, para que possamos sintonizar com os pensamentos melhores que vêm do alto. Nos ajude, Senhor, a transformarmos o pensar, o viver, o agir e o falar em sementes de amor, de paz, de pacificação, de harmonia, de harmonização, que possamos, Senhor, ostentar a bandeira do Evangelho, que já vai sendo construída dentro de cada um de nós. Construção ainda pequena, é certo, mas de grandes auspícios, de grandes realizações futuras para todos. Obrigado, Senhor, que a tua paz sustente os nossos corações, que traga bom ânimo para todos nós. Não temamos, porque depois de toda a noite, por mais escura que seja, o sol volta a brilhar. Obrigado, companheiros, obrigado aos espíritos amigos, obrigado a Deus. Alguém xingou aí? Não, né? Não, tudo tranquilo. Então tá bom. Fiquem todos com Deus.